gente. Eu disse, Amanda, eu não vou chorar não, porque... Tá assim, tá perfeito. Ai, como vai ficar lindo. Vamos lá. Primeiramente, nós gostaríamos demais de agradecer a vocês por estarem conosco, contribuindo para a nossa websérie. É uma alegria, Dani e Vico, um carinho, um casal tão amado por nós. Podemos receber vocês aqui no nosso cantinho, no nosso escritório. Preparamos o ambiente como se estivessem aqui conosco, na certeza de que vocês estão aqui conosco. Então, muito obrigado por vocês estarem essa noite e dedicarem o tempo de vocês essa noite para ficar um pouquinho conosco. Obrigado pelo convite. A gente está muito feliz de poder participar e poder falar um pouco da experiência tão curta, mas tão intensa e verdadeira que a gente tem de casamento. Tão curta e tão verdadeira, né? E tão intensa. Eu acredito que uma das palavras que talvez define muito vocês é a intensidade com que vocês vivem as coisas. Vocês vivem tudo de modo tão intenso que vocês dão muito significado para tudo que vocês vivem. Assim foi a nossa experiência com vocês aqui também. É engraçado que a primeira vez que eu encontrei com Dani e Vico em um casamento, como convidados, eu, Vlander, olha quem tá ali, Dani e Vico. Ali quando eu vi que Vico estava acompanhado, olhei para a mão de Vico, é noivo. Olhe, vamos... Quem sabe Deus nos dê a graça de ajudá-los nesse processo do casamento deles. E Deus nos deu a graça de nos encontrarmos, de vocês chegarem até a gente e da gente construir, além de uma linda festa, uma amizade, porque nós temos um carinho enorme por vocês dois. Vocês são pessoas que de fato carregam uma energia muito positiva e um carinho muito grande por mim e por Vlander. Com a maior certeza. Recíproco, viu? Só dizer uma coisa, a gente nunca tem noção da capacidade e da força quando a gente faz alguma coisa com amor. Então, se um dia nossas vidas se cruzaram no âmbito profissional, entre aspas, vocês como cerimoniais e a gente como cliente, foi porque com certeza a gente viu o amor que era feito, tudo aquilo que a gente participava, todos os casamentos. Então, que a gente não menospreze nunca a força de tudo que for feito com amor, que é o que vocês fazem. Então, já que nós estamos falando do amor, vamos começar contando um pouquinho da história de vocês, que certamente é baseada no amor. Eu tenho certeza disso. E aí eu gostaria de conhecer um pouquinho como foi que vocês se conheceram, como foi que vocês tiveram a certeza de que Vico, Davi, era para Dani e que Dani era para Davi. A história é um pouquinho longa, eu adoro essa história, amo contá-la, né? Hoje eu vou resumir um pouquinho, né? Eu fiz a JC em 2013, Vico já tinha feito, né? E ele palestrou no meu EJC, mas isso não interferiu em nada no nosso relacionamento. Eu não lembrava de Vico no meu EJC. Um ano após, eu servi pela primeira vez num encontro e conheci algumas pessoas. A gente tinha uma amiga em comum que eu já conhecia antes mesmo do EJC. E aí, depois que eu servi no encontro, aconteceram algumas coisas na minha casa. Eu pedi a esse amigo em comum da gente para que ele fosse lá em casa, tudo mais. Enfim, resumindo essa parte, esse amigo me convidou para uma missa, que foi até lá no Rosário. E eu fui, e ele tinha chamado o Vico também, sem contar, nem para mim, nem para ele. Aliás, para ele tinha dito, né? E quando eu cheguei lá na missa, assistimos a missa toda, e no final ele me apresentou o Vico. Oi, meu irmão, você tá por aqui, como se ele não tivesse chamado o Vico pra lá. E aí a gente se conheceu lá, né? Passou-se um tempo, isso já foi em 2014, né?
E quando foi no começo de 2015, ele mandou uma mensagem para mim no Facebook e disse: você por aqui, né, me adicionou, e daí a gente começou a conversar. Então assim, o nosso relacionamento, ele já teve um início, né, nesse meio de oração, né, mesmo que a gente nem tivesse prevendo o que vinha por aí, né, a história toda que viria. E aí esse amigo, ele foi padrinho do casamento, e eu agradeço muito a ele, né, sempre, por ter nos apresentado, né. A outra pergunta é quando a gente percebeu que um era para o outro. Eu te confesso e confesso a vocês que isso é um processo. A cada dia que vai amadurecendo, a gente teve momentos que precisou se afastar, momentos de recomeços. Eu não sei dizer um dia, mas vendo a nossa história, eu sei que é aquele dia em que esse amigo em comum disse assim: Vico, vá numa igreja tal, que eu vou levar uma amiga minha que está precisando de oração. Eu sei que nesse dia foi o dia em que Deus colocou para a gente, por toda a nossa fé, que a gente sabe que nada é por acaso, aquele dia, o primeiro dia, foi o dia mais especial de todos, que essa oportunidade se abriu. É tanto que vocês recordam com muito carinho, e como o Dani começou contando, é a história que você ama, né, Dani? Com certeza. É quando você sente a mão de Deus, né? Já no início de uma história, que coisa bonita. Foi num lugar dele, né? Ele trouxe vocês para um lugar dele, para ali começarem uma história, mesmo que num primeiro momento, sem pretensão nenhuma, né? Mas Deus já tinha os planos dele. Que coisa linda. Deixa eu salvar aqui, pra gente não perder a nossa conversa, porque eu ainda não tô no nível de Vico, né, nas edições. E seu assessor aí? Então eu vou parando. O assessor tá ali, ó, bem caladinho, gravando do outro celular. Outra Situação que eu observo, que eu lembro com muito carinho do casamento de vocês, foi o processo como tudo foi vivido. Vico, ele era uma pessoa que já vivia sozinho, que já morava sozinho. Dani morava com os seus pais. E aí teve todo um processo, né, Dani, seu com os seus pais, para inclusive prepará-los para essa vida que você agora estaria vivendo com o Vico. Como foi, Dani, esse seu processo com seus pais? Como foi sair de casa? Conta pra gente. Eu acho assim que o maior segredo, né, do que eu consegui fazer foi não tornar isso como uma despedida, né? Eu sempre ficava pensando assim, não, isso não é uma despedida, né? Eles estarão comigo sempre, né? Mesmo que não fisicamente todos os dias, mas a gente se comunica sempre. Então, desde que a gente decidiu casar, eu sempre me preparei muito para isso e fui preparando pai e mãe também. Por eu ser a segunda filha a casar, né, e a última a sair de casa, né, para eles eu acho que contou um pouco mais, porque quando o primeiro sai, pelo menos ainda tem um lá, né, mas quando o segundo sai, né, fica realmente a síndrome do ninho vazio, né, que todo mundo fala. E no percurso que a gente estava se preparando para casar, eu sentia muito manhinha, né, tendo alguns sinais assim, né, alguns sintomas dessa síndrome do ninho vazio. Mas eu sempre conversava e a gente tornou isso de uma forma não despedida. Eu acho que o segredo é esse, é você não dar tanta intensidade ao fato da distância do dia a dia, né? E aí os momentos, eles são vividos todos os dias. Eu não vejo minha mãe todo dia, mas eu falo com ela todos os dias. Mas teve algum momento que para você foi mais especial e que você lembra? Tipo, algum dos momentos em que, de repente, você conversou com sua mãe ou você ficou um pouco mais triste no quarto por ver sua mãe, de repente, temerosa também? Nos últimos dias, que estava bem se aproximando do casamento, eu fico... Lógico que você fica com aquele pensamento, né? Eita, e agora? Como é que vai ser? Né? Mas quando eu voltei de viagem... confesso de que ainda tem algumas coisas minhas lá na casa de manhã, não tirei tudo, ainda tô, né, tirando algumas coisas, mas eu acho que foi antes do casamento mesmo, assim, eu acho que a última semana de preparação, ela é muito intensa, né, você passa por muitas coisas
E a gente viveu isso muito junto, né? Eu, pai, mãe, minha irmã, né? A gente viveu isso muito colado. E a gente é isso, a minha família, ela é altamente... Meu pai é super protetor, é aquela família que ninguém solta, né? Tá todo mundo ali ligado. Mas tá assim até hoje, né? Eu não passei por essa dificuldade tão grande de sair de casa, não, confesso. Certamente, justamente pela forma como você conduziu o processo, né? E a certeza deles que a família deles apenas ampliou. Como sempre é falado, seus pais ganharam um filho, os pais de Vico ganharam uma filha. E isso vocês estão conseguindo viver. Então eu acredito que quando vocês conseguem de fato viver isso, os pais sentem. Aí se torna mais leve, como você disse, que até hoje tem coisas suas lá, porque mãinha nunca deixa ser a casa de mãinha, né? É meu quarto, né? Às vezes eu digo, meu quarto tá minha cama, né? Eu acho que essa ligação, ela não é cortada tão facilmente. Mas é preciso que a gente siga, né? É o caminho da vida mesmo, né? Eu acho que o segredo mesmo é não tornar isso um despedida. E outra coisa que eu acredito que também facilitou muito esse processo é que vocês dois decidiram fazer muitas coisas vocês mesmos, né? O casamento de vocês, muitas coisas foi construído por vocês. Convite, a caricatura, e isso os pais puderam participar também. Então tem duas situações. A primeira, que aquela questão do casamento, faça você mesmo. Eu acho super bacana, porque o casal se envolve, a família se envolve, vocês colocam a personalidade de vocês nisso. E isso faz com que os pais eles se envolvam durante o processo. Mas aí eu gostaria de saber por que vocês decidiram por fazer vocês mesmos muitas coisas do casamento. O casamento, ele tem vários significados em várias culturas. E mesmo em cada cultura, ele tem assim, interpretações diferentes. E a gente respeita essas várias interpretações. Só que pra gente, o casamento ele nunca foi apenas um evento social. Ele sempre foi uma celebração do amor. Mas não do amor de qualquer jeito, do amor em Deus. E isso tudo que eu estou falando tem a ver com identidade. Não basta a gente amar sozinho, não basta a gente construir as coisas sozinho. Então uma identidade, pra gente, ela precisa ser feita com todo mundo que a gente ama e que tem a nossa cara, não tem... E aí também é mais uma opinião muito particular nossa, a gente não aceita terceirizar aquilo que pode ter o corte errado nosso, mas que é a nossa cara, o dedo de cola, mas que é o nosso dedo da nossa cola, porque a gente já estava cansado, né, depois de trabalhar e reservar a noite para isso. Então tudo isso é uma história, tudo isso é uma identidade que a gente não abriu mão. A gente não queria um casamento mais chique, mas a gente queria um casamento em que as pessoas tivessem a certeza que foi feito pela gente. Tanto que tem uma curiosidade que os nossos amigos vinham aqui em casa cortar papel de doce, fazer embrulho, e eles comentavam assim: eu vou vigiar aquela mesa de doce para ninguém jogar esse papel fora. Esse papel eles precisam levar para casa, porque foi feito com amor. E assim, mesmo, como o Vico diz, mesmo que tivesse alguma coisa torta, né, que a gente sabe que a carinha da gente não ficou centralizada nas caixinhas, alguns erros, né, aquilo ali era um erro de amor. Sempre os meninos vinham pra cá, mas tá torto, a gente tem que refazer. Eu disse, não, ninguém vai refazer nada, vai ser tudo exatamente assim, né? Isso foi uma preocupação nossa por colocar a nossa personalidade na festa, né? Que a festa glamurosa não era um sonho nosso, né? O que a gente precisava ali era mostrar, proporcionar para quem a gente convidou, né, muito amor. Então, desde a mensagem, as caixinhas, as forminhas de doce, né? Tudo ali foi feito com muito carinho mesmo. E assim, quando você vai inclusive a mensagem. Quando você vai propor... Inclusive a mensagem. Você, quando você vai propor, por exemplo,
um casamento como cerimonial, e vocês fazem isso muito bem, que é deixar o casal à vontade, que os casais eles entendam que não é a nossa história que é a certa, mas que eles encontrem aquilo que eles acham que é o melhor para eles. E casamento, ele pode ser feito de várias maneiras. Você pode fazer casamento grande, pequeno, que demore, que seja curto, que tenha brilho, que não tenha, enfim. O casamento, ele precisa ter a identidade do casal. Não tem muito essa coisa de, isso é errado, isso não pode. Precisa ter a cara de quem vai casar. É verdade. E uma coisa que nós guardamos até hoje, a mensagem que vocês fizeram individual para cada casal, que inclusive foi surpresa para mim, quando nós pegamos na casa de vocês, que a gente foi lá colocar no Supplies, que já durante o evento eu fui ler. Poxa, eu fiquei tão emocionado com aquela mensagem, em ver que foi vocês, inclusive, que construíram a mensagem. Não foi? Foi. Isso. Foi. Então, assim, realmente, em cada lugar, desde a cerimônia até a recepção, sentia-se Dani e Vico. Que eu acho que isso é muito bacana, porque, claro que tinha vários profissionais trabalhando para materializar aquilo que vocês gostariam, mas sentia que era vocês. Nada deixou passar despercebido do que vocês queriam ou da personalidade de vocês ali. Além dessa questão toda, né, acabou que isso favoreceu muita gente financeiramente falando, né? Algumas coisas a gente acabou fazendo e que ajuda mesmo, né? Dá muito trabalho, eu não vou mentir não. Tinha dia que eu ficava, meu Deus, a gente não vai conseguir terminar, é muita coisa. E assim, agradeço demais a todos os nossos amigos, porque se não fossem eles, né, eu não sei se a gente teria conseguido realmente. Mas é uma junção de coisas que, como o Vico disse mesmo, cada pessoa tem que colocar na festa, né, a sua maneira. Porque não adianta você fazer um casamento, né? Fulaninha fez assim, eu vou fazer assim porque é muito bonito. E chega no momento, aquilo ali não lhe representa, não representa a história do casal, né? Então não vai se encaixar bem, né? Essa é uma preocupação que eu acredito que é muito bom ter. Tem mais um detalhe. É bom que os meninos editam depois, né? Dá trabalho aos meninos para editar depois. Nós somos privilegiados porque a gente tem grandes amigos que são baitas profissionais. Então isso deu uma junção perfeita. Você ter pessoas que você ama, que, por exemplo, são grandes fotógrafos, que são grandes músicos. Então, assim, isso foi um privilégio que a gente teve, que são grandes cerimonialistas. Então isso tudo ajuda a ter um grande casamento. É verdade, faz uma diferença muito grande no dia, uma quando coisa você que tem essa sintonia. Não tem muito a ver com as coisas que a gente confeccionou, mas já que tocou nesse assunto, né, de ter grandes amigos, eu não abri mão de jeito nenhum que na celebração quem cantasse, né, fossem os nossos amigos, que é de caminhada, né, que eu recebi de presente numa caixinha quando eu conheci Vico. Eu digo a ele sempre, vocês é uma malinha que veio junto, né, cheio de amor. Então não abri mão de jeito nenhum de que eles pudessem, né, cantar naquele momento, que é importante pra gente, era o momento mais importante, né? Então isso também foi muito especial na celebração. Deixa eu gravar. Então, conselho importante, né, para que a gente iniciasse realmente o caminho como casal de uma forma muito tranquila, de paz e muito abençoada. Então, foi um presente realmente muito bom. Vamos lá, gravar. Pode gravar, já. Gravar. Arte e filme tá fazendo falta, né? Chama arte e filme. Quem? Arte e filme tá fazendo Tá! falta. Oh, meu Deus, que esse tempo passe! Na cerimônia, nós vivemos um momento que eu confesso a vocês que, fechando os olhos, a gente consegue relembrar ele tal qual ele aconteceu. Aqui no Brasil, nós conhecemos como o encontro às cegas, que é um momento em que os noivos eles vivem, só eles dois, antes de se iniciar a cerimônia. A noiva já estava lá, quando foi conduzido o noivo, e depois teve o encontro em que eles não se viram.
E sobre este momento, há várias dúvidas ou vários questionamentos por algumas pessoas. Primeiro, será que não tira o brilho do momento que se abre a porta para a noiva? No caso, aí a pergunta para Vico. Quando você viu Dani entrando na igreja, após de vivenciar esse momento, perdeu o brilho? E também, o que é que vocês sentem naquele momento, apenas vocês dois? Conta aí pra gente.